Amados, nós estamos com um tema, Mateus, o que eu queria te pedir? Ao invés de você botar a parte 1, 2 ou 3, de quebra de cativeiro, embaixo um pouquinho menor, você vai colocar um subtítulo para mim, que é, Ele é a fonte. Então, quebra de cativeiro, embaixo um pouquinho, Ele é a fonte. Aleluia, diga amém por isso, diga assim, Ele é a fonte. Isso aí. Deixa só ele preparar, e aí você me dá alguns segundos e aí eu começo a ministrar. Você já pode ir abrindo a sua Bíblia? Em Jeremias, lá no capítulo 2, no versículo de número 13. Legal quando você ouve o baixo, né? Dando também essa... A minha... está nas mãos... Porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram. E aí ele vai explicar, o manancial das águas vivas. E cavaram cisternas, o segundo mal. Cisternas rotas, que não retêm as águas. Então deixa eu ler de novo. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, aí ele vai explicar quem? O manancial das águas vivas. Olha que coisa. E ele continua dizendo, o primeiro mal dos males é ter deixado ele. E ele vai dizer, quem sou eu? Eu sou o manancial das águas vivas. E o segundo, eles ainda cavaram cisternas, e cisternas rotas, ou seja, que não retém águas. Até aqui, Deus e Pai, fala conosco, usa a minha vida conforme o desejo do teu coração, e que possamos ser canal de instrumento para as vidas que aqui estejam, para aqueles que estão nos assistindo. É o que nós te pedimos, Senhor. Sê conosco. No nome de Jesus. E se você crê, diga amém e amém. Quebra de cativeiro, irmãos. Na RC, daqui por diante você me acompanha. Não são muitos textos, mas vou abrir aqui um precedente. No livro dos Salmos, Salmos de número 126, na Almeida, revista e corrigida, só o versículo 1 desse texto, ele diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Porque na verdade, quem vive em cativeiro, sonha em sair dele. E o texto diz que quando eles saem do cativeiro, eles não estão acreditando. Tudo ainda era muito surreal o que estava acontecendo. Porque o cativeiro, para você ter noção, na edificação do segundo templo, aquele que Ageu vai dizer, não precisa colocar para a gente, no capítulo 2, no verso 9, que ele vai dizer que a glória desta segunda casa será maior do que a primeira, ele está falando do segundo templo. Esdras vai dizer que quando foram lançados os alicerces desse templo, que não conseguia se distinguir o riso do choro,
os jovens com os mais velhos. Era uma coisa tão intensa que não dava para você discernir se eles estavam rindo ou chorando. Tamanha alegria. Só que haviam exilados, porque o exílio babilônico durou 70 anos, então haviam pessoas que haviam nascido, dentro do cativeiro babilônico, do regime babilônico. Essas pessoas não falavam a mesma língua que os antigos. Por quê? Porque quando eles nasceram debaixo de um regime de cativeiro e tiveram que aprender as línguas, ou a língua do sistema que os estava mantendo eles, cativos. Deu para entender isso aí, gente? Enrolei muito, mas deu para entender? Diga amém por isso, por favor. Então, eles haviam nascido num regime de um cativeiro babilônico, e quando Esdras é usado para o povo, Patrícia, tiveram que ter intérpretes, porque eles não sabiam falar a mesma língua, não entendiam o que estava sendo dito por Esdras, e aí Esdras coloca intérpretes, para que eles possam entender o que está sendo dito. Mas o texto diz que eles gritavam. Por quê, pastor? Porque não era o fato de não falar a mesma língua, não estar entendendo tudo por completo, que tirou deles a alegria de ter saído, de ter sido tirado do cativeiro. Por quê? Porque eles sabiam que existia uma terra natal, e quem colocou isso no coração deles? Seus pais. Então os seus pais aqueceram durante todo o tempo de vida aqueles que nasceram no cativeiro babilônico, para que no decorrer dos anos eles fossem alimentados, para dizer assim: Deus permitiu, mas Ele vai nos livrar. Diga amém se você entendeu. Então deixa eu começar a liberar aqui. Existem coisas que fazem parte da vontade permissiva de Deus, ainda que, porque o povo havia prevaricado, havia pecado, e Deus então permite, se entristece, mas vê a necessidade do cativeiro babilônico, da duração de 70 anos, já falei sobre isso. Mas aqueles que não conheciam a voz, aqueles que não entendiam o que estava sendo dito, Esdras vai lá e coloca alguém para interpretar, sabe, irmãos? E enquanto ele falava, alguém interpretava. Enquanto ele falava, alguém interpretava. Sabe o que isso significa? Que você não sabe orar como convém, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei atingir o coração do Pai, mas Ele enviou o seu Espírito, sabe, que vai fazer a interpretação, e que vai levar as minhas orações, e que vai levar os meus clamores até a presença do Pai. Deus não te quer cativo. Deus não te chamou para estar cativo ou permanecer cativo. Mas eu quero aqui fazer uma alusão a um texto que me chamou muito a atenção e eu preciso compartilhar com vocês. Nesse texto eu aprendo algumas coisas a respeito do seu futuro. Sim, do seu futuro. Então o que diz o texto, pastor, que o senhor consegue fazer uma leitura do meu futuro? Algumas perguntas ou alguns questionamentos. Dentre eles, me diga quem são os seus amigos. Depois, seus hábitos. E depois, qual é o tipo de literatura que você tem gasto tempo em ler? Que eu vou prever o seu futuro. Através das suas amizades, através dos seus hábitos e através do tipo de literatura que muitas das vezes te prende durante horas e horas e horas e horas e horas, eu consigo determinar e prever o seu futuro.
Por esse motivo, hoje não estamos só cativos no mundo espiritual, já no plano físico, em que pessoas são presas e acorrentadas e não conseguem se livrar disso. Esse texto que nós lemos, ele diz: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram. Se ficasse só nisso esse versículo, já estaria suficiente para a gente entender o futuro, o porquê do cativeiro. O texto diz assim: porque 2 males me cometeu o meu povo. Aí diz propriedade exclusiva de Deus. Ele não vai dizer ei, ele vai dizer o meu povo. Ele vira e diz assim: ó, a mim me deixaram. E aí ele explica quem ele é. Ele diz assim: o manancial das águas vivas, ou seja, a fonte. Eles me deixaram. Baixa um pouquinho só. E ele continua dizendo, e a segunda atitude deles, eles cavaram cisternas. Cisternas rotas, que não conseguem reter a água. Tudo que eles armazenam, dê-me toda a sua atenção, se perde com o tempo. Deu para entender? Eu preciso quebrar cativeiro, mas preciso entender que a fonte que eu acesso vai determinar os resultados que eu vou ter. Qual é a fonte que você tem acessado? Deixa eu melhorar. Anotei aqui 8 pontos, já te disse o primeiro. A água que você bebe vai determinar a saúde que você vai ter. Simples assim. Pois o que tem te mantido cativo, o que tem te mantido preso, por que esse demônio diz eu não largo, eu não solto? Por que ele diz ele é meu, ele é minha? Por que ele tem tanta força assim? Por que ele se acha tão poderoso? O que tem alimentado ele? Até porque nós entendemos que tudo que Deus criou, terceiro ponto, tem o poder de continuidade. Você pode repetir isso comigo? Tudo que Deus criou tem um poder de... Você imagina se Deus cria as árvores e depois tem que criar de novo, e depois de novo, os animais e depois tem que fazer de novo. É tão tremendo o que ele faz, porque ele cria para cumprir um propósito. Então, para tudo que ele fez para cumprir um propósito. O que é isso, pastor? Quando Deus te fez, foi para que você cumpra um propósito estabelecido por Ele nessa terra. Quando Deus te e ainda tem mais. Ele te criou antes da fundação do mundo, te formou antes da fundação do mundo. Você nasceu nele. Diz, não coloca para a gente, o apóstolo Paulo aos Éfesos, lá no capítulo 1, no versículo 4. É disso que nós temos que entender. Somos dele, para ele, com propósito. E o inimigo já te viu, já sabe. Quantos irmãos estragam parte da sua vida ou potencializam o tempo? O que é isso, pastor? Potencializar o tempo. Ou seja, Deus tem algo para fazer na sua vida nesses dias. Mas
Mas ele não consegue fazer porque você não permite que ele faça. E com as tuas atitudes, com os teus hábitos, você potencializa, você aumenta, você enumera, você cria um tempo maior para promessas que já estão prontas, que já deveriam de estar sobre a tua vida, sobre a tua família, nesses dias. E Deus então, ele se fica não impossibilitado, porque nele reside todo o poder, mas como ele me deu o livre-arbítrio, ele fica naquela, ela quer ir para cá, mas o caminho é esse, ela sabe qual é o caminho certo, irmãos. Por isso que no Gênesis, lá no capítulo 1, no seu verso de número 3, o Senhor usa o haja. E eu já te expliquei aqui que esse haja é o raiá. Repita comigo, raiá. Aqui não está falando do sol, nem da lua. Isso você vai ver nos versículos posteriores. Esse texto está falando de uma luz que já existia, e que ele agora traz ela à existência novamente. Eu sei que é complicado entender isso. Qual era o objetivo, pastor? Era para mostrar as trevas de que ele chegou. Por isso Deus vai dizer: haja luz, e houve luz. O que é isso? Luz vem para fora. Eu não vou nem aqui trazer isso para a segunda pessoa da Trindade hoje. Não vou te levar esse. Mas o Senhor está dizendo: haja luz, raiar. Trevas! Você vai deixar de existir quando a luz chegar. Deixa eu melhorar. Onde ela se manifestar, você desaparecerá. Aonde a luz, irmãos, as trevas são dissipadas. Quando você passa a ser luz, quando você entende que você é o reflexo de Cristo na terra, irmãos, as coisas vão tomando forma. Ei, aonde não tem forma, começa a tomar forma. Aonde não tinha jeito, começa a ter jeito. Aonde não tinha salvação, passa a ter. Aonde era morte, se transforma em dia. Porque quando o corpo de Jesus é posto dentro de um sepulcro com uma pedra pesada, e rolam aquela pedra, e era um ambiente escuro até o corpo dele entrar naquele lugar, pois depois que o corpo dele entra naquele lugar, ele vai descer, agora é o inferno, e agora qualquer ambiente vai se tornar luz, a partir da presença dele. Deus está chamando você para viver um novo tempo com ele. Deus quer quebrar cativeiros na sua vida. Eu botei uma frase: quebra de cativeiros, extremamente necessária a partir do momento que você é confrontado. Quando você é confrontado, você vê que muitas das vezes você vive um cativeiro na sua vida. Tem alguma coisa que te aprisione, tem um vício que te frustra e não permite que você dê passos. Tem coisas que te impedem de você caminhar e almejar coisas maiores, lugares maiores. Deus está dizendo: eu conheço você na intimidade, e hoje eu quero te dizer que eu sou a fonte, e eu sou capaz de liberar sobre a tua vida qualquer tipo de água que seja capaz de te limpar por dentro, de te purificar, porque é dessa forma ele é a fonte, amados.
E no meu quinto tópico, se assim eu posso chamar, eu coloquei assim: olhe para o início do ministério de Moisés. Lá no Êxodo, no capítulo 3. Olha como é que Deus faz. O cara apacentando o rebanho de Jetro. Isso aqui é ministério, irmãos. Porque Deus vai colocar Moisés como o libertador de um povo que não era dele. Se tem uma coisa que tem que estar impregnado em nós, é que vamos cuidar do que não é nosso. E se não é nosso, nós vamos dar conta do que não é nosso. Diga amém por isso. E aí ele está cuidando de algo que não é dele. Deus olha e diz assim: mas é do sogro. Não importa. Mas não é dele. Pode ser do sogro, mas não é dele. Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E aí o texto continua, me ajuda, vai. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama, me ajuda, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olha, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. A sarça ardia, mas não se consumia. Ele olha ali e diz: quem está nessa manifestação vai se tornar a minha fonte. E quando ele começa a entender que queima, mas não consome. Eu não preciso voltar a te dizer que Deus não consome o que é propósito. Mas se você quiser ouvir, eu repito de novo: Deus não consome o que é propósito. O que é propósito de Deus, é só baixar, querido, porque talvez seja muito alto, vai te dar problema aí. Isso, Deus não, baixa mais. Deus não consome o que é, repita comigo: Deus não consome o que é propósito. Ponto. Vai queimar, mas não termina. Porque a fonte continua queimando dentro de você, ela não para de queimar. Mas Deus vai pedir a manutenção dela, sim, mas ela vai continuar queimando. E aí ele passa a entender: Ele é a minha fonte. Eu quero Ele como fonte para a minha vida. E aí ele entende que toda fonte precisa ser uma referência. O que é uma referência? Uma referência é um lugar para voltar. De repente, na trajetória da sua caminhada, você se sujou, mas você tem uma referência. Pois lá no início, na sua fonte, a água é límpida. E aí você se suja aqui, mas você volta, porque você tem uma referência e você sabe que a água pode estar suja aqui, mas ela não sai suja de lá. Você está entendendo? Diga amém. E aí você caminha e você volta para a essência, para a fonte, para onde a água brota, a água jorra. Sabe por quê? O texto está dizendo: eles cavaram cisternas. Cisternas onde as águas apodrecem. Cisternas onde as águas, num determinado momento, vão ser dependentes da chuva. Deus está virando para você e está dizendo: nós não somos dependentes de chuva, amados. Jesus vai dizer que do teu interior fluirão rios de águas vivas. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. E essas águas têm o poder de entrar. Elas têm o poder de purificação. Elas têm o poder de te limpar. Elas têm o poder, sabe? Então importa que você compreenda isso. De um lugar para voltar, irmãos. Por quê, pastor? Porque alguns valores foram negociados no caminho. E quem não teve valores negociados, teve pessoas que na tua caminhada foram jogando lixo nessas águas.
Você hoje é um aglomerado de lixo. Você vive um aglomerado de pessoas que tentaram te sujar, que tentaram te manchar, que tentaram de alguma coisa, sabe? E aí Deus está dizendo, é só voltar para a fonte. Se está sujo aqui, a fonte é límpida, as águas são límpidas. Se está sujo aqui, a fonte, ela flui do trono da graça de Deus, ou seja, é o próprio Cristo. Ele tem poder de te lavar hoje, de te purificar hoje, de mostrar que Ele é o Senhor da tua vida, em nome de Jesus. Qual é a referência que você carrega? Eu virei, já numa mensagem aqui, não sei se você lembra, no domingo de manhã, que você até elogiou, que todo indivíduo precisa de 3 coisas. Ele vai anotar para a gente: de referência, de paternidade e de mentoria. Quais são as 3 coisas? E mentoria. Todo indivíduo, todo ser, precisa dessas 3 coisas. Posso repetir? Primeira, precisa de referência. Segunda, terceira, e em 2 Crônicas, no capítulo 26, deixa para colocar depois, do versículo de número 1 do capítulo 26 de 2 Crônicas, vai falar sobre um rei que começa a reinar muito novo. Ele tinha aproximadamente 16 anos. Coloca o texto, querido. E o texto diz assim: todo o povo de Judá tomou Uzias, que era, me ajuda a pregar nessa parte final, e conclusiva, e bem conclusiva por sinal. Vamos lá. Todo o povo de Judá tomou rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Foi o cara. O rei Uzias, para você ter noção, o capítulo 6, Marco Aurélio, de Isaías, quando o texto diz, no ano da morte do rei Uzias, por que Deus acaba levando a plataforma de Isaías? Porque a plataforma não podia ser Uzias, tinha que ser Cristo a quem ele anunciaria. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Existem coisas que Deus precisa tirar, porque está ocupando lugares que não lhe pertencem. É por isso. Assume aí, querido, para mim, que de repente me facilita, por favor. E Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Aí o texto continua, olha o que diz, versículo de número 4. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias. Para aqui, referência. Ele só fez o que ele viu fazendo, e ele vai repetir. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo o que fizera Amazias, seu pai. Deixa eu te falar uma coisa aqui, eu não tenho pai. Meu pai faleceu, tinha 3 anos de idade. Mas isso não significa que eu não posso escolher alguém como referência para a minha vida. Isso não significa que você não pode escolher alguém como referência para a tua vida, em nome de Jesus. Pessoas boas, pessoas íntegras. Todo ser humano precisa de referência. O que
é isso? Seguir os passos. Ele foi por ali, eu também vou. Deu certo com ele, vai dar comigo também. Foi dessa forma que ele se separou, então eu vou me separar também. Segundo item, todos precisam de paternidade. Se eu voltar aos versículos anteriores, versículo de número 1, nós vamos ver que todo o povo de Judá tomou Uzias, e era 16 anos, e o constituiu rei no lugar de Amazias, seu pai. Tinha um pai, cara. Falei sobre referência, repetir atos. Falei sobre pai. O pai não reinou 52 anos, quem reinou foi Uzias. Mas isso não significa isso, obrigado. Isso não significa que Amazias tenha que ser desapreciado. Ele não reina 52, mas ele sabe de que alguém o gerou para reinar 52. Você não é autônomo. Você veio de algum lugar. Desculpa, ministerialmente aqui, vou falar de família, de questões biológicas, se teu pai é o teu pai biológico ou não é, não sei. Mas alguém te gerou no mundo espiritual. E às vezes, irmãos, vale a pena você ir lá atrás. Se sujou aqui, vai lá atrás e te pede ajuda. Não fica com vergonha não. Porque alguém exerceu uma paternidade sobre a sua vida. Mas meu pai não reinou tantos anos como eu estou reinando. Não importa. Você só é quem você é a partir dele. Quantos aqui eu ordenei? Enquanto eram presbíteros, missionárias, tinha isso. Estão abaixo, o pastor está em cima. Aí eu levo a pastor, agora me olham no mesmo tete, no mesmo prisma, na mesma visão. Você precisa aprender a estar debaixo de uma paternidade, a virar para alguém e dizer assim: exerce sobre a minha vida a paternidade, em nome de Jesus. Impõe as mãos aqui, me abençoa, em nome de Jesus. E quando Deus te fizer maior, pregador de multidões, libertadores de cárceres, de cativeiros, nunca se esqueça de onde você saiu. Nunca se esqueça quem acrescentou na tua vida. Nunca se esqueça quem dedicou oração por você. Nunca se esqueça nos teus vacilos e oscilações que te amou da mesma forma, dizendo: não, vou esquecer tudo isso, vou passar por cima, vou continuar minha caminhada, porque Deus me chamou para amar, vai mudar, vai ser. E Deus não foi lá e não transformou e não mudou. Agora, não esqueça. Então deixa eu repetir: todo ser humano precisa de reverência, precisa repetir passos e precisa de paternidade. Precisa saber quem te gerou no mundo espiritual, ou precisa escolher quem vai te gerar no mundo espiritual, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, em nome de Jesus. Alguém que você vai dizer assim: não, irmãos, eu não gosto de falar isso porque a gente se auto-vangloria, como alguns acham. Mas eu tive várias oportunidades de ser ordenado a ministério pastoral. Quando eu digo várias, pelo menos umas 4 ou 5, sem medo de errar. Mas eu tinha no meu coração: aqui tem que fervilhar, tem que aquecer aqui dentro. E Deus me permitiu que eu fosse ordenado numa igreja lá em cima do Falé, como uma igreja, um ministério lá em cima do Falé. Para ir na igreja tinha que passar ali pelos meninos, vocês entenderam, né? Apontando para a gente aquela coisa, aquela dificuldade. Para que um dia, quando a minha pastora nos deu aqui a autonomia, eu lembro que foi num culto de quinta, ao término do culto, eu estava indo em Pilares com a minha família comer um cachorro quente.
E ela me liga e diz: pastor, como é que você está? Como é que foi o culto? Eu disse: pastora, visitante à beça, a igreja floresceu, Deus desceu. Olha, eu preguei sobre isso e comecei a contar para ela. Disse assim: eu tenho algo para te dizer. Eu estou descendo um monte e Deus mandou eu te liberar no mundo espiritual. Eu disse: como assim me liberar? Que negócio é esse? Como é que eu aviso o povo que agora a senhora quer me liberar? Fiquei chateado com ela. E ela disse assim: o que eu estou fazendo hoje você não vai entender, mas lá na frente você vai. E ela disse assim: olha, a minha fé, ela palavras dela, tá, amados? Deus quer te levar a lugares altos. Deus quer fazer coisas grandes contigo. Se eu continuar no comando da tua vida, eu vou atravancar o ministério lindo que Deus tem com você. Sabe, irmãos? E ali eu chorei, e ali eu senti. E ela veio na igreja, eu fiquei emburrado durante um tempo, sabe? Mas não esqueço da onde eu saí. Não esqueça, não entenda, precisa ter uma paternidade sobre a tua vida. Por isso é que nós nos envolvemos em cativeiros e em cativeiros e ficamos presos, porque não temos uma referência e nem uma paternidade. Terceiro item, mentoria. Repita comigo: mentoria. E aí eu caminho contigo em cima do texto de 2 Crônicas 26, a partir do versículo 3, que diz assim: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Eu vou caminhar rapidinho. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo o que fizera Amazias seu pai. Referência. Propôs-se, mentoria, propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Mentoria, irmãos. Ele tem uma referência, vai repetir passos. Ele entende que ele é filho de Amazias e Jecolias, paternidade, e ele tem uma mentoria. Uma pessoa qualquer? Não, um sábio nas visões de Deus. Que é isso? O que faz um sábio nas visões de Deus? Tu está indo por um lado, ele vira e diz assim: não vai por aí não. E o que acontece quando você obedece? Deus te prospera. E essas coisas. Mas termina por aí? Não. Estava tudo indo muito bem. Versículo 6. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate. Edificou cidades e territórios em Asdod e entre os filisteus. Cara, foi o cara. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios. Versículo 8, vai. Os amonitas deram presente a Uzias, cujo o renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. E aí vai, os versículos vão dizendo: também edificou Uzias torres em Jerusalém. Se tu for ver, Uzias é quem desenvolve aquelas armas, né? Que lançavam fogo, pedra, dá um nome para elas, e tantas outras armas. Foi desenvolvida no reinado de Uzias. E aí ele vai na porta, e as fortificou, também edificou torres no deserto. Olha o que ele faz: edifica torres no deserto. E cavou, me ajuda, muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, tanto nos lavradores, vinheteiros, dos montes, e assim vai. Tinha também Uzias um exército, me ajuda, destro
nas armas que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão. Versículo 12 diz assim, estou correndo: o número total dos cabeças das famílias, homens valentes, eram 2.600, só dos cabeças. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens. Era o cara, brother. Desculpa, o brother. Faziam guerra com grande poder para ajudar rei contra os inimigos. Preparou-lhe Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças. Nada disso existia até ele chegar. Daquela maneira. Aí o que vai dizer? Fabricou em Jerusalém, me ajuda? Máquinas de invenção de homens, peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou, me ajuda, até que se tornou forte. Mas já não era forte? Por que agora ele se vê forte? Você não é mais que vencedor em Cristo Jesus? Aí entra o versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Aí ele agora vai ser acometido de uma lepra, que vai o levar à morte, mas pior de tudo, não vai ter acesso ao templo. De repente ele se olha e se vê forte, porque aonde ele cai, esqueceu da referência, da paternidade e da mentoria. É a palavra que Deus hoje quer liberar para a sua vida, para quebrar cativeiros hoje, para te mostrar. Volta ao texto de Jeremias, o capítulo 2. Porque dois males cometeu o meu povo a mim, me deixaram, e o manancial das águas vivas, e cavaram cisternas e cisternas rotas, que não retêm as águas. Será que eles não entendem que eu sou o manancial deles? Agora, será que isso aqui é só uma história, ou uma história verdadeira que se cumpre nas nossas vidas nesses dias? Será que isso aqui não tem sido verdadeiro? E aí nos tornamos cativos por decisões, por não entender que Ele é a fonte, e que tem água todos os dias para você. Tem água pela manhã, tem água à tarde, tem água à noite, tem água durante a tua madrugada. Águas que não apodrecem, de uma correnteza de um rio, que tem o poder de lavar as nossas impurezas. Se eu for aos versículos mais à frente do capítulo 2, deixa eu ver aqui, aos versículos de número 31 e 32, olha o que diz o texto.
geração, considerai-vos a palavra do Senhor. Porventura, não tenho eu sido para Israel? Porventura, tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra de mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti? Acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Enquanto você não entende que Ele é a fonte, enquanto você não coloca essa fonte em prática na sua vida todos os dias, e faz uso dela todos os dias, enquanto você não compreende o que eu te falei no início, que Deus quer mudar na sua vida nesses dias, ou seja, me diga quem são seus amigos, quais são seus hábitos e qual é a literatura que você tem se dedicado, que eu vou prever o seu futuro. Quanto tempo tu tem dedicado ao Senhor? E aí, quando você compreende isso, você sai da inércia, você sai de uma tendência, e você começa a dar passos e movimentos que começam a alegrar o céu. E o teu movimento, o céu olha para você e diz: agora ele entendeu, agora ela entendeu. Ele não te escolheu pelo nível da tua perfeição. Afinal de contas, Ele sabia que você era imperfeito. Ele te escolheu pelo amor genuíno do Pai que foi posto nele. E através desse amor, Ele alcançou multidões, alcançou a minha vida, alcançou a tua. Jesus, porque essa coisa de, eu quero aceitar Jesus, não, Ele te aceitou muito antes de você levantar a tua mão. É muito mais do que uma atitude de você sair do seu lugar, vir aqui, colocar a mão no altar. De vez em quando vale isso, vale, mas é muito mais, é uma introspectiva, é olharmos para dentro de nós e valorizarmos algumas coisas e promovermos mudanças. Permitir, Deus entra aqui, porque aqui, sabe, vamos fazer o certo a partir de hoje. Quantos querem fazer o certo aqui, irmãos? Quantos querem viver o certo aqui, irmãos? Você não tem observado que os dias têm sido maus, que a enfermidade tem assolado a muitos, que as dificuldades têm batido na porta de muitos? Tudo isso porque há uma legalidade, e através da legalidade o inimigo ciranda. Mas hoje Deus me trouxe aqui para ser quebrado todo o cativeiro do inferno na tua vida. Todo o cativeiro, tudo aquilo. Você não foi feliz, fique de pé. Você não foi feliz até o dia de hoje, mas você vai ser feliz a partir de hoje, em nome de Jesus. As coisas não davam certo na tua vida até o dia de hoje, mas a partir de hoje elas vão dar certo, em nome de Jesus. O que não fluía vai fluir, o que estava travado vai ser liberado, o que estava impedido vai, sabe, porque o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida. Levanta uma das tuas mãos e diz: Deus, eu só tenho uma coisa para te dizer, que tu és a fonte. Diga assim: Senhor, tu és a minha fonte, em ti anela a minha alma, em ti desfalece a minha alma. Exulta os ossos que esmagaste, Senhor. Restitua-nos com o espírito voluntário. Faça uma nova gênesis em nós, Senhor. Cria um novo tempo na tua presença. Mas hoje cativeiros espirituais estão sendo destronados, no nome de Jesus. Por tudo aquilo que foi queimado lá fora, eu te dou uma ordem, demônio do inferno: você perdeu. Aleluia! Você perdeu. Aleluia! Diga aleluia. Tem
algo aqui que eu quero que seja, Rômulo, algo muito nosso daqui por diante. É uma frasezinha que diz assim: existe uma fonte que atrai pessoas. A gente não vai precisar ficar criando coisas para ficar atraindo pessoas lá de fora, não. Se tiver fonte aqui, pessoas vão entrar. Se a fonte estiver aqui dentro, elas vão entrar sedentas para beber da fonte. É isso, não vou ficar aqui me matando pensando, não, o que eu posso fazer? Vou trazer o cantor tal, o pregador tal, o evangelista tal, o fulano, não, se tem fonte tem poder, se tem fonte tem presença, se tem fonte tem manifestação, e se tem fonte tem pessoas, irmãos, em nome de Jesus. Quebra de cativeiro hoje na tua vida para todo sempre. O diabo não pode mais contigo. Chega! Repita comigo: que quando Deus me levar a lugares altos, eu não vou esquecer que eu preciso de referência, paternidade e mentoria. Referência, paternidade e mentoria. Referência, paternidade e mentoria, em nome de Jesus. Exalte-o.